Provérbios para hoje: sabedoria para viver e morrer para a glória de Deus. Falemos sobre sensatez e insensatez. E para refletirmos sobre essa temática, nós vamos valer de alguns personagens. E são 4: o inexperiente, o sábio, o tolo e o mais tolo ainda. O inexperiente. O vocábulo hebraico petit é usado para descrever aquela pessoa que ela é seduzível, ela é passível de ser levada, passível de ser enganada. Ser aliciado é também o simples, no sentido de não ser instruído, falta-lhe instrução, até talvez por questão de ser jovem ainda, de não ter um tempo de vida suficiente para receber uma instrução adequada. Indica simplicidade no sentido de ser também ingênuo, né? Aquela pessoa que, num certo sentido, é simplória. O inexperiente, por inferência, é alguém que não sabe das coisas. Nós podemos ser inexperientes em diversas áreas da vida. Por exemplo, meu caso, é evidente que eu sou inexperiente em termos de mecânica de carro, por exemplo, em questão de outras áreas da minha vida que eu não desenvolvi. Então eu continuo sendo inexperiente. Mas aqui o inexperiente em especial é aquele inexperiente das decisões. Ou seja, ele não tem muita experiência em tomar decisões importantes, porque até por causa da idade ele pode não ter tido oportunidades e alguém decidiu por ele. Ele está em busca de saber. Não experimentou muito da vida, então não sabe, por exemplo, o preço de uma decisão equivocada. Muitas vezes tomou decisão equivocada, só que alguém acabou pagando o preço em seu lugar, até talvez por ser uma pessoa de pouca idade e, consequentemente, pouca responsabilidade. É uma pessoa que não sabe ainda se portar diante de desafios e surpresas da vida. O inexperiente, ele se mostra aberto tanto ao bem quanto ao mal, ele é potencial. Então ele pode ser um jovem curioso ou até mesmo um adulto que deixou de crescer, denominamos um adultescente, um adulto na idade e adolescente na mente. Essa é a ideia do que é o inexperiente. Vejamos o que Provérbios nos fala sobre o inexperiente. Quando na introdução nós somos levados a ver qual é a razão por que o autor de Provérbios escreveu Provérbios, nós vemos que ele diz assim, que estes são provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, compreender as palavras do entendimento, viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, e os provérbios ajudarão a dar prudência aos inexperientes. Veja, o que o inexperiente não tem é prudência, e prudência é uma sabedoria prática em relação às deliberações da vida, e conhecimento e bom senso aos jovens. Esta é uma pergunta que a sabedoria faz aos inexperientes. Até quando vocês irão contentar-se com a inexperiência? Até quando vocês não vão ter arrojo, não vão querer tomar decisões importantes e assumir as consequências? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? A inconstância dos inexperientes os matará. É a inconstância que causa o problema aí da inexperiência. E a falsa segurança dos tolos o destruirá. A sabedoria olha para fora da sua casa, do seu castelo, e de lá ela vê o quê? O inexperiente. No meio dos jovens, um rapaz sem juízo. O inexperiente dá a conhecer, ele é agitado, perturbado, ele não tem estabilidade, né? Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. Então, o que falta ao inexperiente é a prudência. E vocês tolos têm um bom senso. Venham, aqui é o convite da mulher leviana. Ela diz assim, venham todos inexperientes, aos que não têm bom senso, ela, a mulher leviana, diz, a água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso. Por que a mulher leviana vai ao inexperiente? Exatamente porque ela percebe que ele é uma presa fácil.
Venham, agora é a sabedoria dizendo ao inexperiente, né? Os inexperientes que não têm bom senso, a sabedoria diz: venham comer a minha comida, beber o meu vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Veja, o inexperiente ele tem um potencial para ser tolo. Por isso ela está dizendo: deixem a insensatez e vocês vão viver. Porque a inconstância dos inexperientes os matará. Andem pelo caminho do entendimento. O inexperiente, ele acredita em qualquer coisa, aquela simploriedade, né? Tá na internet, é verdade. Não, não é porque está na internet é verdade. E porque fulano falou, isso é verdade, pode também não ser verdade. Mas o homem prudente vê bem onde pisa. O homem prudente, ele se antecipa, ele quer saber que lugar é aquele, se é seguro. Os inexperientes herdam a insensatez. E o conhecimento é a coroa dos prudentes. O que a gente percebe é que o prudente é exatamente o que não é inexperiente. O inexperiente não tem prudência. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem discernimento, ele obterá conhecimento. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Veja que o inexperiente ele pode aprender com a dor do outro. Quando o zombador é castigado, ele, não posso ser zombador porque isso vai ser ruim para mim. E quando o sábio recebe instrução, ele obtém conhecimento. O prudente, ele percebe o perigo, busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tão importante essa instrução que o autor de Provérbios fala isso 2 vezes, chamando a atenção do inexperiente para o fato de que ele não pensa ou não calcula os prejuízos e consequências de suas ações. Então, o inexperiente ele é potencialmente tolo e sábio, tende a ser também inconstante, ele é imprudente, vulnerável e tende a ser inconsequente, não pensando nas consequências de seus atos. Agora, o que Provérbios nos fala sobre o sábio? O sábio aí, Provérbios usa a palavra hakam, que significa o que é inteligente, habilidoso, engenhoso, perito, hábil e sagaz. Ele se refere à ideia de um acúmulo de conhecimento que a pessoa poderia, pelo tempo vivido, pelas observações feitas e pelas decisões acertadas que havia tomado na vida. É um somatório. A pessoa vai conhecendo pelas leituras que faz, pelos cursos ou pela exposição ao conhecimento, e ela então começa a relacionar as coisas e percebe que se ela tomar decisões acertadas, o seu caminho se tornará mais fácil, a sua vida melhor. São pessoas que aprendem com as circunstâncias, tanto favoráveis como também desfavoráveis da vida. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios, parábolas, ditados, enigma dos sábios. Os sábios escreveram provérbios para que os inexperientes se tornem sábios. Mas eles sabem que aquele que é sábio, ele vai procurar saber cada vez mais porque o conhecimento lhe é agradável. Não repreenda o zombador, ele o odiará. Repreenda o sábio, ele o amará. Instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, ele aumentará o seu saber. Aquele que faz colheita no verão é filho sensato. Aí a sensatez é sinônimo de sabedoria. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha, falando da diligência e da preguiça. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento. Eles estão sempre ávidos por conhecer mais. E a boca do insensato é um convite à ruína. Quando são muitas palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sábio, usa sabedoria no falar. O fruto da retidão é a árvore de vida. E aquele que conquista almas, aí conquistar almas é fazer amizades, é sábio. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Então, quando a gente tem alguém sábio, nós devemos nos aproximar dessa pessoa e aprender com ela, aprender juntamente com ela, porque
o sábio ele não somente é ávido por aprender, mas ele também ama ensinar, porque ao ensinar a sua sabedoria, ele reflete também sobre ela e ele consegue então fazer com que no ensinar ele também aprenda. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios do sábio os protegem. Veja, diversas vezes está fazendo referência aos lábios, sobre a importância do sábio usar bem a sua fala. O zombador, ele busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Essa é a ideia. Quanto mais sábio, mais fácil é para o sábio aprender, porque ele se torna seletivo. Ele vai trabalhar o conhecimento em áreas específicas e vai saber correlacionar. Ele terá o que nós chamamos de input, ou seja, dentro dele há muitas informações que ele pode usar para tomar decisões sábias, inteligentes. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. É melhor obter sabedoria do que o ouro, e é melhor obter entendimento do que a prata, ou seja, ser sábio é melhor do que obter essas riquezas, né? O sábio de coração é considerado prudente, e quem fala com equilíbrio promove a instrução. O coração do sábio ensina sua boca, seus lábios promovem a instrução. Ele fala daquilo que está cheio o seu coração, e o seu coração está cheio de sabedoria, por isso suas palavras são palavras sábias. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Quem tem entendimento é de espírito sereno, ou seja, quem é sábio tem esse conhecimento e também entendimento, por isso é comedido no falar e sereno, não fica agitado como o inexperiente. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento e ouvidos dos sábios saem à sua procura. O sábio quer ouvir, ele faz boas perguntas, é atencioso às respostas, ele julga, discerne aquilo que chega a ele, tanto pelos seus olhos como também pelos seus ouvidos. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo, e quem acalenta o entendimento prospera, ou seja, é alguém sábio. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Você quer ser sábio? Está aí a orientação do sábio. Ouça conselhos e aceite instruções. Açoite os zombadores inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Quem tem discernimento é o sábio. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, ele obtém conhecimento. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino. O pai do justo exultará de júbilo, e quem tem um filho sábio, nele se alegra. Então, o sábio quer ter um filho sábio. Por isso, ele procurará ensinar seu filho a respeito da sabedoria. O homem sábio, ele é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta sua força. Como um brinco de ouro, enfeite de ouro, é a repreensão dada com sabedoria a quem dispõe ou tem a disposição de ouvir. Nesse caso é o sábio que ouve a repreensão. Então, a respeito do sábio, ele ouve os conselhos da sabedoria, controla a sua língua, faz amizades duradouras, alegra seus progenitores e é alguém poderoso. Agora, o tolo. Tolo é o contrário do sábio, né? Kesilu significa tolice, aquilo que é próprio do Kesil, que é o tolo. O tolo é quem age tolamente, sem reflexão. Geralmente o tolo não pensa ao agir. Quando vê, já fez a grande burrada e agora só resta sofrer as consequências de seus erros. Ele age de forma inconsequente, não pensa que aquilo que ele está fazendo acabará prejudicando a si mesmo e possivelmente a outras pessoas. Estes termos procedem do substantivo masculino kesel, que significa falsa confiança ou estupidez. Se o sábio age assertivamente, é o tolo que age precipitadamente.
O tolo não aprende. O conhecimento lhe é difícil por falta de vontade em aprender. Eu valorizo muito a virtude de ser ensinável, porque a pessoa tola, ela não aceita ser ensinada, porque no fundo ela acha que não tem nada a aprender. O tolo persiste no erro e não se deixa ser instruído. Ele odeia a repreensão e comete os mesmos erros sucessivas vezes. A Bíblia nos fala de Nabal, que era um homem duro e não ouvia ninguém, né? Invariavelmente o tolo é causador de seus próprios males. A sabedoria pergunta, até quando, né, vocês inexperientes, zombadores, e até quando vocês tolos desprezarão o conhecimento? A inconstância dos experientes os matará, e a falsa segurança dos tolos destruirá. Aqui está a ideia da tolice, uma falsa segurança, achar que sabe o que não sabe. Vocês inexperientes adquiram prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato os leva à ruína. Geralmente o insensato tem problema com ordens, com regras. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. As palavras do justo dão sustento a muito, mas os insensatos morrem por falta de juízo. O homem prudente ele não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Se você encontrar alguém ostentando que sabe isso, sabe aquilo, desconfie. Há um provérbio chinês que diz: quem sabe não diz que sabe, quem diz que sabe, de fato, não sabe. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Inclusive, ele poderá prejudicar você, porque geralmente prejudica o entorno dele. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. Melhor é encontrar uma ursa, veja bem, olha o exagero aqui, né? Da qual roubaram os filhotes, do que um tolo em sua insensatez. Quer dizer, um encontro com uma ursa é melhor do que se encontrar com um tolo em sua insensatez. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O tolo ele é dispendioso, né? O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria nem tem o pai do insensato. O filho tolo é a tristeza de seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. O tolo não tem prazer no entendimento, mas em expor os seus pensamentos. Geralmente, quando a pessoa fala muito, você tem que desconfiar que ela sabe pouco, porque quem sabe fala menos. Essa é a ideia que ele está dizendo aqui. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Diz já o velho ditado que o peixe morre pela boca, né? Melhor é o pobre que vive com integridade que o tolo que fala perversamente. Não fica bem ao tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar os príncipes. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Os castigos estão preparados para os zombadores, os açoites para a costa dos tolos. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Como neve no verão, chuva na colheita, assim é a honra imprópria para o tolo. Aqui nós temos uma série de afirmações. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para a costa do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez, não se rebaixe. Do contrário, você se igualará a ele. Aí, no sentido contrário, responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então, em outras palavras, está dizendo aqui, evita o tolo, você vai se perder. Usando sabedoria ou tolice, ele vai superar você. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como arrumar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como ramo de espinhos na mão do bêbado, imagina o estrago que vai dar, né? Assim é o proveito na boca do insensato, o provérbio na boca do insensato.
Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Palavras duríssimas, porém muito verdadeiras. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O tolo é inútil, é zombador, é caluniador, é perigoso, não tem domínio próprio. Agora uma série de contrastes, né? A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo, tristeza à mãe. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Quem causa problema à sua família herdará somente o vento, e o insensato será servo do sábio. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez do tolo é enganosa. O sábio é cauteloso, evita o mal, e o tolo é impetuoso e irresponsável. A riqueza dos sábios é sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. As palavras do sábio espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. O filho sábio dá alegria à sua mãe e o tolo dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Nós podemos ver que o tolo é praticamente irrecuperável, né? O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Na casa do sábio azeite, comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. Agora existe alguém que é pior que o tolo, né? É o mais tolo ainda. E qual é o mais tolo ainda? É aquele que se julga sábio aos seus próprios olhos. Porque aí é um problema. Ele, sendo tolo, não se reconhece tolo, se acredita sábio. Mas a experiência vai mostrar que ele está equivocado e que ele é pior que o tolo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aquele que é mais tolo ainda, ele é sábio só aos seus olhos. Só ele que se vê sábio. Todo mundo vê que é um tolo. Não teme ao Senhor, não evita o mal. Você conhece alguém que se julga sábio? Não é sábio, mas se julga. Olha o que o texto diz. Há mais esperança para o insensato do que para ele. Oremos. Ó Deus, afasta de nosso coração a tolice e enche-o da tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.